Boa noite, meus irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Graças a Deus, estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, podendo exaltar esse Deus que nos salvou, esse Deus fiel que tem cuidado de nós. Não deixa o frio te parar não, tá? Como diz nosso amado irmão Tão, né? Tem muita gente que já está gelado, quando esfria, gela mais ainda. Hoje em Curitiba fez 1 grau. Aí, se olhar os cristãos de Curitiba, não tem jeito nem de ir na igreja, né? Aí aqui esfria um pouquinho, some um bocado de gente. Mas nós louvamos ao Senhor, porque nós estamos aqui. Esse final de semana tivemos um congresso abençoado. Como Deus falou aos nossos corações esse final de semana. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Congresso de adolescente é para toda a igreja. Congresso de criança é para toda a igreja. Congresso de senhoras é para toda a igreja. Congresso dos varões é para toda a igreja. Então, quando tiver congresso, meu irmão, não hesite em participar. Venha receber de Deus em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. É um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 5. Eu quero falar sobre o tema subindo de nível. Diz assim a palavra de Deus. Marcos 4, 35. Diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Você pode repetir essa última parte comigo? Eu vou fazer a pergunta: quem é este? E vocês vão dizer que até o vento e o mar lhe obedece. Amém? 1, 2, 3. Quem é esse? Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida nessa noite. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, ministre nos nossos corações aquilo que aqui está contido, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que possamos sair daqui fervorosos, mais crentes, desejosos de viver a vida que o Senhor tem esperado que nós vivamos. Toma, Deus, cada mente, que toda inquietação, tudo aquilo que não provém de Ti seja jogado por terra, e que o coração do Teu povo esteja voltado para a ministração, para a santa ministração da Tua palavra. Usa-me com graça, sabedoria para transmitir aquilo que está no Teu coração para o Teu povo. Essa oração que faço a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu entendo que a maior preocupação do nosso coração deve ser em agradar ao Senhor. Eu acho que a motivação que deve cercar a nossa alma, os nossos sentimentos, os nossos anseios, deve ser agradar a Deus, nos achegar ao Senhor.
Eu entendo que a motivação que deve cercar a nossa vida deve ser viver o que Oséias, no capítulo 6, no verso 3, declara: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu entendo que o desejo que deve estar sempre no nosso coração deve ser o desejo de Tiago, no capítulo 4, no verso 8, que diz: chegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Quantas vidas passam semanas, entram semanas, e a motivação do coração dessas pessoas não tem sido o Senhor. Eu comecei a meditar um pouquinho sobre o que pode acontecer durante a nossa semana. Talvez a nossa semana ela tem um cronograma tanto da nossa vida física, natural, quanto da nossa vida espiritual. Por exemplo, segunda-feira, o que a gente faz à noite? Os homens da igreja, alguns homens, tem um futebolzinho lá na Arena Adonias, e a gente vai lá, joga o nosso futebol uma vez por mês, come um churrasquinho junto. Mas o que você faz na segunda-feira? Alguns irmãos ficam em casa para assistir Netflix. Hoje é o dia de colocar a casa em ordem, organizar a bagunça do final de semana e até mesmo descansar da agenda corrida do final de semana. Já na terça temos as células, onde nós colocamos na nossa programação um evento espiritual. Na quarta, mesma coisa. Alguns têm futebol, outros saem para encontrar com seus amigos, assistir aquele jogo de quarta-feira à noite, que muitos gostam, outros gostam de fazer uma visita, e assim a gente encerra a quarta-feira. Isso eu estou falando só na parte da noite. Durante o dia, é claro que todos nós estamos envolvidos nos nossos trabalhos. Quinta-feira, nós temos o culto da família. Aí a gente vem para a igreja mais uma vez. Sexta-feira é o sextou, aonde as mulheres aí, eu acho que na maioria delas, arruma casa. Se eu não estou enganado. Deixa tudo pronto para o final de semana. Gostamos de nos confraternizar na sexta ou no sábado, com aquele churrasquinho gostoso, de encontrar com os amigos, dar um passeio, ir num aniversário, e tudo isso a gente faz durante a semana. Outros gostam de mexer num computador, outros gostam de ir no PlayStation, outros gostam de ficar na internet. Assim vai sucedendo a nossa semana. Chega no sábado, a gente diz: esse é o dia do descanso, precisamos descansar. E a gente tira para dormir até mais tarde, estende até a noite, e no domingo pela manhã a gente lembra de novo, tem escola dominical, e a gente volta para cá. E domingo à noite a gente lembra que tem culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E a gente vem, assiste o nosso culto e volta para casa, para começar novamente aquela rotina. Mas a minha pergunta, diante disso que eu citei, o que é que tem cercado o seu coração? Qual a motivação do seu coração durante esses dias? Durante as nossas idas e vindas? Quando a gente vai para a célula, quando a gente vem para o culto, quando a gente participa de um trabalho, será que a intenção do seu coração nessa noite, estar aqui, é somente de estar na igreja, ouvir mais uma palavra e viver a sua vida? Qual a motivação que cerca a sua alma nessa noite? Como você tem reagido à palavra de Deus que tem sido ministrada neste lugar? O que você tem feito com os ensinamentos que têm sido ministrados ao seu coração, nas células?
nos cultos, nas escolas bíblicas. Porque se tudo isso que você está ouvindo não está despertando a sua alma com desejo de subir um nível, com desejo de se achegar mais a Deus. Se você vem para um culto e não sai desse culto com desejo de ser mais crente, tem algo errado, ou no culto ou na sua vida. Porque esse culto aqui não é para agradar as suas emoções. Nós nos reunimos não para que você seja massageado no ego e receba uma palavra motivacional. Não. Quero dizer ao seu coração que na internet tem muitas pessoas que ministram palavras ou coach motivacionais melhores do que nós. Porque nós não estamos aqui para entreter você. Nós não estamos aqui para massagear o seu ego. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, essa tem que causar uma reação dentro da sua alma. E a minha pergunta de início dessa palavra é: o que você tem feito com aquilo que você tem ouvido? Eu tenho certeza que o nosso Deus deseja nos levar a um nível mais alto. Eu tenho certeza que Deus, Ele deseja nos levar a um nível de relacionamento com Ele profundo. Eu tenho certeza que Deus deseja que vivamos para o louvor e a glória do seu nome. Quando nós lemos esse texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35, nós vamos observar que Jesus e os discípulos estão enfrentando uma tempestade. E de antemão eu quero aqui declarar que, para que Deus te leve a um outro nível, para que Deus manifeste algo poderoso na sua vida e você viva experiências sobrenaturais com Deus, muitas das vezes será necessário passar na tempestade. Porque às vezes nós estamos acostumados, a nossa vida está confortável, a nossa vida está tranquila e em paz, quando a gente somente cumpre a rotina que é estabelecida por nós mesmos. E talvez estar aqui nessa noite é para cumprir mais um dia da sua rotina. Mas eu quero liberar essa palavra no seu coração. Você não veio a este lugar para cumprir um dia da sua rotina. Você veio nesse lugar porque Deus deseja te levar a um nível mais fundo com Ele, a um nível mais alto com Ele. E Ele deseja te dar experiências. Você crê nisso? Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus deseja te levar a um nível mais alto. Amém? Você não veio a este lugar para cumprir o ritual da semana. Você veio neste lugar porque você precisa entender que Deus quer te levar além. E o texto vai dizer: naquele dia. Primeiro ponto: qual dia é esse? Se a gente quer entender naquele dia, precisamos entender que é o capítulo 4 do livro de Marcos. Olha o versículo 1 comigo. Diz assim: voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira da praia. Verso 2: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. O que o texto quer dizer? Naquele dia, é um dia que Jesus estava à beira-mar. Ele chama o seu povo para lhes ensinar. Na verdade, numerosa multidão cerca Jesus. E ele começa a ensinar a palavra de Deus por intermédio das suas parábolas. Pelo menos 4 parábolas são ministradas por Jesus no capítulo 4. Olha comigo. A parábola do semeador, a partir do versículo 3. Semeador saiu a semear. Não vou entrar nesse texto. Depois, ele explica, do verso 10 ao 20, ele explica a parábola do semeador. Por que
que ele ministrou aquela parábola lá atrás. Ele chama os seus discípulos em particular, os seus discípulos, quando estavam a sós com ele, pergunta, e ele vai explicar aos seus discípulos porque o sentido da parábola do semeador, ou qual o sentido da parábola do semeador. Depois ele conta a segunda parábola, do versículo 21 ao versículo 25, a parábola da candeia. Depois ele ministra a terceira parábola, a parábola da semente, como é o reino dos céus. E depois ele ministra, do versículo 30 ao versículo 32, a parábola do grão de mostarda. Então vamos lá. No capítulo 4, está mostrando para nós que Jesus está ensinando, que o povo está ao seu redor e ele está ensinando. Então ele ministra pelo menos 4 parábolas. A primeira, a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E é interessante a gente notar o versículo 33 e 34, olha comigo. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Olha o 34. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular para os seus próprios discípulos. Olha que interessante. Jesus, então, no capítulo 4, está ensinando por parábolas. Ele ministra 4 parábolas. Ele traz o ensinamento ao coração da multidão sobre parábolas. E também, lá na explicação da parábola da semente, ele vai dizer por que ele ensinou por parábolas. Olha o versículo de número 12, que diz o porquê. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, e para que não venham converter-se e haja perdão para eles. Isso aqui ele está dizendo a sós para os seus discípulos. E é interessante a gente ver que Jesus está ensinando, meus irmãos. Jesus está ministrando no capítulo 4 acerca de um ensino doutrinário. Jesus nada mais, nada menos está como nesse culto, o pessoal em silêncio e ele falando. Podemos dizer que naquele dia seria um dia teórico. Nós podemos chamar esse dia de dia de ensino. Nós podemos chamar esse dia também de dia na qual o Senhor estava ministrando ao coração da multidão, ou um dia de aprendizado. E diz a palavra do Senhor que o Senhor revelava a sua palavra a sós para os seus discípulos. E é importante a gente também ressaltar que ele ensina para todos, mas a explicação é para alguns. Vou repetir. Ele ensina para todos, mas a explicação é para alguns. Vou falar de novo. Ele ensina para todos, mas a explicação é para quem é seus. A revelação é para os seus discípulos. O ensino da palavra é para quem anda com ele. Isso aqui traz um ensino para o meu e para o seu coração. Tem muita gente que está na igreja, ouve a palavra e não entende nada, sai daqui sem entender nada. Por quê? É porque ainda não é discípulo. E quando passa a ser um discípulo, começa a entender o que aqui é ministrado, é falado. Porque o Senhor em particular os chama e revela o reino de Deus. É interessante a gente observar que naquele dia do verso 35, o texto vai nos dizer que ele faz um convite. Ou seja, Jesus passa o dia pregando. Jesus passa o dia ensinando. Porque o texto também vai nos dizer que ele já é tarde, sendo já tarde. Então ele passou o dia ensinando, passou o dia pregando, ou seja, um dia teórico, um dia de aprendizado, um dia de ensino, na qual Jesus tira para falar acerca do reino de Deus. Mas agora Jesus, ele faz um convite. Quem vai tomar a iniciativa do convite? É Jesus. E ele vai dizer, disse-lhes Jesus, olha o texto,
passemos para outra margem. Se no capítulo 4 é um dia de ensino, de aprendizado, onde Jesus está ministrando acerca do reino de Deus, o que Jesus quer fazer do outro lado? O que Jesus então está querendo despertar nos discípulos? O que Jesus então está querendo sair deste lugar para o outro lado? Eu entendo que o que Jesus está querendo fazer é muito mais do que sair de um lugar para o outro. É muito mais do que sair de um lugar geográfico para o outro lugar, de uma estação para outra. Mas eu entendo que esse convite de Jesus está relacionado a Jesus subir o nível com os seus discípulos. Passar para outra margem é muito mais do que mudar de lado. Passar para outra margem é muito mais do que mudar de localização. Passar para outra margem é sair da área do ensino e ir para a prática. Jesus está falando com o meu e o seu coração nessa noite. Jesus deseja ministrar ao nosso coração nessa noite. E o convite é: passemos para o outro lado. Você quer subir de nível com Deus? Quer viver experiências profundas com Deus? Quer viver o que Deus tem na sua vida? Quer ou não? Levante a mão se você quer para me ver. Você quer viver o que Deus tem para a sua vida? Quer viver outro nível com Deus? Quer viver experiências com Deus? Sabe o que o Senhor está falando nessa palavra? Passemos para o outro lado. Então saia somente da área do ensino e vá viver experiências com o Senhor. O Senhor deseja nos tirar dessa área de comodismo. O Senhor deseja nos tirar dessa área onde nós estamos assentados, ouvindo boas palavras, recebendo muitos ensinos e voltando para casa e não vivendo nenhum tipo de experiência com Ele. Eu volto a dizer, passar para o outro lado é muito mais do que mudar de um lugar para o outro. Mas Jesus deseja te dar experiências com Ele. Quer viver experiências com Deus? Quer ou não? Quer viver coisas extraordinárias com Deus? Sim ou não? Quer sair do natural para viver o sobrenatural? Saia do lugar que você está. O convite de Jesus para meu e o seu coração é: saia do lugar que você está. O Senhor está nos convidando a sair da área da teoria e ir para a prática. O Senhor está nos convidando a sair do comodismo e ir praticar aquilo que Ele tem para nós. Está muito confortável. Nossa vida está muito de boa. Nossa vida está suave, onde você é exigente. Tem um povo exigente, o da Batista aí viver com pregação. O povo que vai pregar aqui tem que penar, dobrar o joelho mesmo, orar e estudar, porque não é qualquer coisa. O povo é exigente. Mas eu quero que você pegue aquilo que você está recebendo aqui e vai viver amanhã no seu trabalho, na segunda-feira. Vai manifestar isso na vida das pessoas na rua. Deus tem outro nível para você. Deus tem mais para você. Eu quero liberar essa palavra. Deus tem muito mais para a minha vida e para a sua vida do que nos reunirmos uma vez por semana, ouvirmos um bom sermão e irmos para casa. Não, Deus quer dar experiências para você na madrugada. Deus quer falar com você assentado na bicicleta, na moto, trabalhando. Deus quer se revelar ao seu coração. E por isso você deve aceitar esse convite. Passemos para o outro lado. Me ajude a pregar e fala para esse irmão que está aí do seu lado: o Senhor está te convidando a sair do lugar que você está. O capítulo 4 é a teoria. Vocês estão aí, gente? O capítulo 4 é a teoria, mas o capítulo 5 é a prática. Mas antes de chegar no capítulo 5, Deus quer dar experiências a eles. E para que você viva um nível mais alto com Deus, é necessário passar aperto. É necessário muitas das vezes ter tempestade.
é necessário muitas das vezes passar situações difíceis, porque é na tempestade que você conhece quem é Deus, é na tempestade que Deus se revela a você, é na tempestade que você vê o poder do Senhor sobre a sua vida e sobre tudo aquilo que tem afligido a sua alma, é na tempestade que você vê a mão de Deus, é na tempestade, é no meio da enfermidade, é no meio da dor, é no meio do problema, é no meio da dificuldade, é no meio das portas fechadas, é no meio de uma situação difícil no casamento, aí você vê a mão de Deus, o Senhor se revelando a você, pois é na tempestade que Deus opera. Disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Verso 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Olha o que me chamou a atenção no verso 36. Despedindo a multidão, observe, a multidão está lá no versículo 1 do capítulo 4. O que a multidão está fazendo? Está ouvindo. A multidão não é impedida de ouvir. A explicação da parábola não é feita para a multidão. O ensino da parábola não é feita para a multidão, mas ele explicava em particular aos seus. Agora, o convite de Jesus para passar para o outro lado também não é para a multidão. Ou seja, para a multidão ele prega, para a multidão ele ensina, para a multidão ele fala. Mas a explicação, a revelação é para quem são seus. Agora, o convite para passar para o outro lado também não é para a multidão. O convite é para quem é seus. Porque Deus deseja levar aqueles que são seus a um outro nível. Aleluia! Se Deus está te fazendo esse convite, Ele deseja te levar a outro nível. Se Deus está te chamando, é porque Ele deseja te levar a outro nível. Se Deus está te chamando, é porque Ele deseja te levar a outro nível. E se você está entendendo que Ele está te chamando para viver outro nível, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não é multidão, você é discípulo. Você pode glorificar a Jesus por essa palavra? Então, ou seja, a multidão ouve, mas não é ensinada. A multidão está presente, mas não é convidada a atravessar. Quem vai atravessar? Os discípulos. E a multidão também não tem as experiências que os discípulos têm. A multidão está aí. Mas experiências sobrenaturais e verdadeiras é só para quem é discípulo. Passemos para o outro barco, o outro lado. E o texto diz: eles vão e os outros barcos os seguem. Eles vão até seguir, mas a experiência está no barco em que Jesus está. Olha que interessante, olha o verso 37. Vai dizer, no 36, eu estou expondo esse texto para a gente refletir junto. No 36 fala: outros barcos o seguiam. Mas no 37, olha o texto: levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o... No verso 36 fala que os barcos estavam seguindo, mas a tempestade é só para o barco que Jesus estava. Vou falar de novo. No verso 36, os barcos seguem, mas a tempestade parece dar a entender que é só no barco que Jesus estava. Quando vai se referir aos barcos, está aqui no plural, 36, mas no 37 fala: o vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Quer dizer que vai sofrer açoite, quem vai passar perto é só o barco que Jesus está. Ainda bem. Se Jesus está no nosso barco, graças a Deus. Aí, agora eles vão viver uma experiência sobrenatural que eles vão endoidar. Talvez toda essa situação que você está vivendo, esse convite de passar de um lado para o outro, é para Deus te dar uma experiência que você nunca teve. O texto diz: e as ondas se arremessavam contra o barco. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. De modo que o mesmo já estava se enchendo, a encher-se de água. Diz o texto então que eles estão passando aperto,
O vento vem, a água vem, a tempestade vem, está mexendo no barco deles e eles não sabem mais o que fazer. Talvez eles são levados a pensar: o que a gente foi obedecer a sair do nosso lugar? Estava tão confortável lá atrás, estava tão tranquilo lá atrás. Eu querer viver um novo nível com Deus, para quê? Eu querer sair desse conforto, para quê? Para que eu querer sair desse lugar que eu estou confortável, tranquilo e em paz, para viver isso que eu estou vivendo agora? Talvez muitas de nós pensamos assim: para que eu vou sair do meu lugar, sendo que eu vou passar perto, que eu vou viver circunstâncias adversas, que a tempestade vai se levantar? Se você hoje se levantar em Deus, meu irmão, e sair do lugar que você está para viver algo novo com o Senhor, um nível maior com Deus, uma experiência nova com Deus, eu tenho certeza que não vai faltar para você tempestade. Não vai faltar. Mas também o que traz paz no nosso coração é que Jesus está no barco. O que traz alegria no nosso coração é que Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus não perde o controle de nada. Por que então que ele vai permitir a tempestade? Por que que ele então vai permitir o vento? Por que então ele vai fazer aperto nos discípulos? Para que a fé dos discípulos seja despertada, para que a fé dos discípulos seja renovada, para que a fé dos discípulos seja avivada. Então, meu amado, você precisa entender que se Deus está permitindo a tempestade, é porque ele quer forjar a sua fé, ele quer aumentar a sua fé, ele quer fortalecer a sua fé, ele quer avivar a sua fé, ele quer dar uma experiência nova para a sua fé, ele quer moldar a sua fé, ele quer transformar a sua fé, ele quer trabalhar na sua fé. Toda vez que você viver uma tempestade, pode ter certeza, o dono da fé, o autor e consumador da nossa fé, está por trás dessa tempestade, porque ele quer aumentar ela, ele quer renovar ela, ele quer avivar ela, ele quer edificar a sua fé. Por isso ele permite a tempestade. A tempestade não é para te matar, a tempestade não é para derrubar você, a tempestade não é para você entender que você está sozinho, não. A tempestade é só para fazer com que você suba um nível com Deus. Quem está entendendo essa palavra nessa noite? Verso 38. Deus permite a tempestade para nos afligir, mas esse é o propósito, porque Deus usa a aflição, meus irmãos, para fazer com que subamos de nível. Deus usa situações difíceis para que possamos ter experiências com Ele. Olha o verso 38. E Jesus estava onde? Vocês estão aí, gente? E Jesus estava na popa, dormindo sobre o... E eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Olha que interessante. Pensa bem. O vento, a onda vindo e sacudindo tudo. Não sei se você já teve a oportunidade de enfrentar um mar agitado. Dá frio na barriga toda hora. Não tem quando você vai naquela barca lá do parque, aí na hora que volta não dá um frio na barriga? Em alto mar você pega um negócio desse, é toda hora o frio na barriga, porque vai lá em cima e abaixa. Por isso muita gente passa mal. O que é isso? Eles estão açoitados pelo vento. As ondas estavam vindo com pressão em cima do barco. E Jesus deitado. Parece que é até loucura, né? Jesus deitado sobre o travesseiro. Aí eles falam assim: mas que sono é esse? Parece de alguém que eu conheço. Deita e dorme numa facilidade. Não vou falar o nome não. Jesus deitado, como homem, deitado, mas como Deus governando tudo. Como homem, na popa, em cima do travesseiro, mas como Deus não perdendo o controle de nada. Sabe por que a gente fica doido tem momento? Que a nossa pergunta para Jesus
A pergunta dos discípulos é a mesma que a gente faz. O senhor não está se importando que a gente está sofrendo, não? Olha o texto. Mestre, não te importa que estamos perecendo? Não te importa que pereçamos? A gente está quase morrendo, o senhor não está nem aí. Talvez o questionamento do seu coração, muitas das vezes no meio da tempestade, é: Deus me abandonou. Essa palavra é para alguém aqui nessa noite. Talvez no meio da sua tempestade, no meio da situação difícil na sua vida, você é levado a pensar: Deus não me ama, Deus não está se importando comigo. Em outras palavras, o Senhor não se importa que nós estamos passando esse aperto. Parece que Deus está indiferente à nossa vida, sim ou não? Parece que em muitos momentos Deus está indiferente à nossa situação, sim ou não? Parece que tem momentos que a situação bate tão feio na porta da nossa casa que a gente fala assim: Deus se esqueceu de nós, Deus nos abandonou, Deus está deixando a gente no sofrimento. Nossas angústias, nossas aflições, nossos apertos, a gente é levado a pensar que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou. Não te importa, Senhor, com essa enfermidade que assola a minha casa? Não te importa, Senhor, com essa situação que o meu marido está fazendo? Não te importa, Senhor, com o meu casamento? Não te importa, Senhor, com a minha vida financeira? Não te importa, Senhor, com a minha vida espiritual? Não te importa, Senhor, com o meu trabalho? As portas estão fechadas, parece que eu não vou ver a luz no fim do túnel, eu não estou vendo nada, eu estou aqui abandonado. Talvez seja o mesmo sentimento que Jó passou. Eu estou abandonado, eu estou sem ninguém, meus filhos morreram, só me sobrou a minha mulher, tudo que eu tinha acabou. O mesmo sentimento de Jó no meio da tempestade. Talvez ele foi levado a pensar que Deus havia abandonado, mas não. Talvez o sentimento de Ana, não podendo ter filho, ela olhava para Deus e: Deus, será que o Senhor não te importa que eu sou estéril? Talvez o sentimento de Jeremias quando foi lançado na cisterna. Talvez o sentimento de José quando foi lançado na cisterna. Talvez o sentimento de Paulo, que muitas das vezes foi apedrejado, foi perseguido por causa do nome do Senhor, na prisão em Roma, abandonado, sozinho. Não te importa, Senhor, que eu estou nessa situação? Muitas das vezes o sentimento que passa no meu e no seu coração é que Deus nos abandonou, é que Deus não está se importando com a nossa situação, é que Deus está olhando o barco balançar, é que Deus está olhando o vento vir contra a nossa casa, é que Deus está observando nós sofremos e não está nem aí. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida: mesmo em meio à tempestade, Deus está cuidando de ti. Deus não tira os olhos da sua vida. Você pode até achar que Deus está indiferente à sua situação, mas não. Ele precisa só ser acordado. Aí ele acorda. Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. O que é difícil para Deus? No meio dessa tempestade, Josias, ele levanta e estende a mão: vento, aquieta-te. Essa palavra é para algum coração aqui. Mar, acalma-te. Emudece, fica mudo. Aquele que fez o vento agora está dando ordem sobre ele. Aquele que fez a água, o mar, agora está levantando as mãos e fala assim: eu aqui coordeno sobre ti. Aquele que te fez, aquele que sabe e te conhece desde as entranhas da sua mãe, aquele que conhece o seu assentar, o seu levantar,
aquele que te viu quando você era substância informe, aquele que te selou desde o ventre da sua mãe, aquele que te chamou para ser profeta às nações. Ele só libera uma palavra. Queres ser curado? Sim, Senhor, eu quero. Então vá, pega o lodo, põe nos olhos e lava no tanque de Siloé. Queres ser curado? Quero. Então fica curado, levanta, toma teu leito e anda. Queres ser curado? Sim. Eu quero voltar a ouvir. Ser curado agora. E ele voltou a ouvir. Queres voltar a enxergar? Sim. Ser curado agora. Aquele que disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Aquele que disse para a filha de Jairo: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. A morte não está nela, ela está viva. Aquele que disse para aquele centurião de Cafarnaum: é só uma palavra. E ele libera a palavra e o criado sarará. É lá. Aquele que disse para a mulher cananeia, que a filha estava terrivelmente endemoniada: vai e seja feita conforme a sua fé. E a menina, desde aquele instante, ficou sã. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Uma só palavra que ele liberar, essa situação chega no lugar. Aleluia, uma só palavra, a sua vida inteira muda. Uma só palavra, Deus liberando sobre a sua casa, sobre a sua história. A sua vida nunca mais será a mesma, porque o dono da palavra, quando ele estende a mão e libera a palavra, a morte vem, a vida vem, tudo é transformado pelo poder da sua palavra. Há poder na palavra de Deus, e não há nada impossível ao Senhor. É só ele liberar a palavra. Se ele liberar a palavra, acalma, tudo vai acalmar. Você pode glorificar Jesus por essa palavra? E fez grande bonança. É só ele liberar. 40. Olha só o propósito da tempestade: levar eles a um nível mais alto. Vocês são tímidos, vocês estão medrosos, vocês estão com medo, vocês não têm fé. As tempestades, situações difíceis, as tribulações são para forjar a nossa fé, são para manifestar a graça de Deus em nossa fé. Vocês não têm fé? Deus estava trabalhando na fé deles para levá-los a um nível mais alto. Eu comecei dizendo que é muito mais do que teoria, que é muito mais do que sentar e ouvir e ir embora. Deus quer mexer na sua fé. Não quero que sejais somente ouvintes, mas praticantes, diz o livro de Tiago. É a prática que gera fé. Olha o 41. Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos dizer essa última parte junto? 1, 2, 3 e... quem é este que até o vento... Vamos de novo? 1, 2, 3... A minha pergunta para vocês é: eles já conheciam Jesus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que agora eles estão perguntando quem é esse? Porque eles estão experimentando de Jesus um outro nível, que eles nunca tinham ouvido. Eles nunca tinham experimentado, estão experimentando agora. Eu quero liberar essa palavra. Se você sair de um lugar para o outro, cumprir o que Jesus está te chamando para cumprir, você vai viver coisas que ninguém vai viver. Você vai ter experiências que ninguém teve. Você vai viver coisas que ninguém teve, que ninguém viveu, que ninguém experimentou. Eles vão passar aperto, tribulação, dificuldade. Mas, oh, aleluia! Quem é esse? Aleluia! A pergunta dele: meu Deus, a gente já está acostumado com esse homem curando, com esse homem ressuscitando, mas é esse milagre aqui?
é só para quem passa de um lado para o outro. Será que a gente pode... Eu queria fazer bem dinâmico aqui, mas não daria tempo. Eu queria sair perguntando assim para os irmãos: quem é esse? Para você, quem é ele? Talvez aquele que foi liberto das drogas iria dizer: esse é aquele que me libertou das drogas. Aquele que estava no adultério, se eu chegar perto dele, ele vai dizer: esse é aquele que me libertou de uma vida de promiscuidade, pecado, e me salvou. Quem é Deus para você? É aquele que entrou na sua história quando ninguém apostava nenhuma ficha em você e disse: tu és minha, tu és meu, eu te salvei, te remi. Quem é este? Os discípulos naquele dia ficaram estarrecidos, sem saber quem era ele. Mas será que nós podemos responder essa pergunta? Quem é este? Para o ladrão da cruz, ele é a porta da salvação. No último minuto, ele olha e diz: eu mereço, mas ele não. Tu estarás comigo hoje no paraíso. Quem é Jesus para o ladrão da salvação? É a porta, é o caminho do céu. Quem é Jesus para Ana? É aquele que faz da estéril mãe de filhos. Quem é Jesus para Paulo? É aquele que brilha nos olhos e transforma a mente e o coração. De um perseguidor faz um pastor, um missionário para as nações. Quem é Jesus para Jó? Ele é o Redentor. Quem é Jesus para Pedro? É a pedra fundamental. Quem é Jesus para você? Este é aquele que desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo sonharam, planejaram um plano perfeito para resgatar, remir todos aqueles debaixo da maldição. Este é a semente da mulher, que nasceu da mulher e esmagou a cabeça da serpente. Este é aquele que nasceu sob a mulher, nasceu sob a lei, para remir aquele que estava debaixo da lei. Este é a porta da salvação. Este é a videira verdadeira. Este é o pão vivo que desceu do céu. Este é aquele que todos os profetas no Antigo Testamento apontaram para ele. Ele é representado no tabernáculo. Ele é representado em tudo aquilo que possuía no Antigo Testamento dentro do templo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que veio na terra, se tornou homem, para morrer a minha e a sua morte. Ele é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aonde ele passou, cegos viram, coxos andaram, mudos falaram, pessoas encurvadas se tornaram direitas, mortos foram ressuscitados. Este é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, porque ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Quando Estevão foi apedrejado, ele olha, os céus estão abertos. Quem ele vê? Jesus assentado à direita de Deus.
Ele é aquele que tem nas mãos a sua igreja, os pastores da igreja. Ele é aquele que anda no meio da igreja. Ele é aquele que tem a sua mão o livro e escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ele é aquele que tem a capacidade, no nome de Jesus, de me apresentar diante do Senhor como advogado, de apresentar a minha e a sua vida como advogado, e tem poder para perdoar os nossos pecados. Mas Ele é também aquele que vai voltar para transformar a história por completo e remir toda a sua criação, transformar todos aqueles que aceitaram a Ele como Senhor e Salvador. Ele vai voltar para buscar a minha vida e a sua vida. Qual é o próximo nível, pastor? O próximo nível continua qualquer dia desse, porque ele chega em Marcos capítulo 5 e tem alguém lá endemoniado e ele vai libertar. Sabe por que Deus quer te tirar desse lugar de comodismo? Porque tem alguém lá do outro lado te esperando, tem alguém lá do outro lado te esperando, precisando de libertação, precisando de transformação. Lá no seu trabalho tem alguém que está precisando da palavra, e eles mudam de rota, eles mudam de lugar, eles saem de um lugar para o outro, para quê? Alcançar alguém que ninguém poderia alcançar. Quem é esse? O endemoniado gadareno. Quando ele chega lá naquele povoado, o endemoniado vem, aleluia. Você vê me atormentar antes do tempo. Aí ele repreende aquela legião e ele transforma a vida daquele endemoniado e faz dele um missionário. Sabe por que o Senhor está te convidando a sair do lugar que você está? Tem alguém te esperando do outro lado. Você pode ficar de pé no seu lugar? Tem alguém amanhã te esperando lá no seu trabalho. Tem alguém te esperando na rua, tem alguém te esperando na faculdade, tem alguém te esperando na escola, tem alguém te esperando dentro do carro, Vandim, tem alguém te esperando para ser atendido em nome de Jesus. Quem é este? Esse é aquele que atravessou de um lado para o outro para alcançar uma alma, libertar essa vida, transformar esse coração. Quem é esse? Esse é aquele que olhou para a vida do endemoniado e disse: ninguém está apostando nada, mas eu aposto nele. O Senhor está nessa palavra. O Senhor está aqui nessa noite em nosso meio. E eu quero fazer uma oração por vocês. Primeiro convite aqui nessa noite de oração é: tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Talvez você deseja entregar o seu coração diante do Senhor, porque o Senhor está te convidando a sair do lugar que você está para viver essa experiência. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Não espere ninguém vir para vir. Eu quero orar por você. Se você deseja confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, saia do seu lugar e eu vou orar pela sua vida. Aleluia. Você pode glorificar Jesus. Aleluia. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Você pode estender as suas mãos. É você, Deus está falando, é você. Sai do lugar que você está, você vai viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Oh, aleluia. Temer porque sim, eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Se é você que Deus está falando e te convidando, vem, que ainda dá tempo. Oh, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer transformar a sua história. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do
Meu amado, o Senhor está falando, tem corações para vir. Não espere mais uma vez. Deus está falando com corações aqui. Deus está te convidando, saia do lugar que você está para viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Aleluia, é você. Ainda dá tempo, eu não vou orar ainda não, mas o Senhor está trabalhando em corações aqui. Você precisa entregar, dar um passo e tudo será mudado na sua vida. Oh Senhor, nós te adoramos, Pai. Começando um novo tempo na vida de vocês. O Senhor está chamando vocês para que saia deste lugar e vá viver coisas profundas com Ele. Meus jovens, olha aqui para o pastor. Deus está chamando vocês para que vivam coisas extraordinárias com Ele. Quem é esse? Vocês vão passar a dizer: quem é esse? Esse foi o dia 30 de junho de 2024, entrou na minha vida, na Igreja Batista Reviver. A partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Quem é esse? Esse é aquele que entrou no meu casamento. Esse é aquele que entrou na minha história. Esse é aquele que mudou o meu coração. Esse é aquele que me curou. Esse é aquele que entrou na minha mente. Esse é aquele que entrou na minha vida. Esse é aquele que mudou a minha história. E eu quero orar pela sua vida. Estenda as suas mãos agora. Pai, os teus filhos estão aqui. E eu quero pedir ao Senhor, Pai, esses que entenderam a Tua palavra, estão dando um passo agora, saindo do lugar que eles estão. Eu sei que eles vão passar tempestades, eles vão passar situações difíceis, mas eles vão viver um nível mais alto contigo. Eu peço ao Senhor que escreva o nome dos seus filhos no livro da vida. Salve o coração deles. Transforme o interior dos seus filhos, Deus, e a cada dia mais eles possam experimentar um nível maior em Ti. Quem é este? Este é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Este é aquele que te salva nessa noite. Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Glória! Cante a tempestade, vai, cante. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Quem é esse? É aquele que nos salvou. Quem é esse? É aquele que deseja que você e eu vivamos para a louvor e a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui com o missionário Luciano. Vem cá, missionário Luciano, em nome de Jesus. Quem conhece o missionário Luciano? O missionário Luciano vai encerrar, ele vai dar uma palavra e vai encerrar o culto. Você sabe da bênção apostólica, Luciano? Se não souber, o pastor vem. Só o pastor que dá. Oh, glória. Amém. Luciano vai orar agradecendo, vai dar uma palavra, vai orar agradecendo, e eu vou convidar o pastor Miguel para dar a bênção apostólica. Amém? Amém, igreja, graça e paz. Boa noite. Para mim é uma alegria estar aqui, né? É um privilégio muito grande voltar para casa. E o vento forte, a tempestade, nada pode roubar a nossa fé em Jesus, né? Então, falei com o pastor que eu estava vindo aqui, né? Deu um pulo em casa. Eu fui para Angola. Eu sou missionário, né? A maioria que me conhece, mas eu vi alguns rostos novos aqui. Então, eu sou missionário pela Jocum, um movimento de missões mundial, né? E juntamente com essa equipe eu fui para Angola, na África, e eu já achei interessante que todas as coisas que aconteceram aqui me remeteu um pouco da minha história com Jesus e aquilo que Ele tem feito na minha vida, desde a minha conversão, desde o dia que eu me cheguei aqui na frente, como essas 4 pessoas chegaram aqui. E é interessante ver que cada um de uma idade. Eu queria dizer para vocês, não sei onde vocês estão aqui agora, que vocês fizeram a melhor decisão da vida de vocês. Não existe lugar melhor de se estar do que é nos braços de Jesus. E eu queria testemunhar para a igreja breve. Eu enviei algumas coisas no grupo do pastor. Quem não tiver o meu contato pode pedir aí o pastor e o pessoal, que eu posso estar compartilhando um pouco. Não vou compartilhar muita coisa por causa até de questões políticas que envolvem a Angola e tudo mais. Mas é um país recente de guerra, né? E o Congo logo do lado também está em guerra. Então a gente vê muita crueldade assim humana, né? Mas uma das coisas que eu quero falar para vocês é que esse tempo que eu estou lá, uma das coisas que eu achei mais interessante é a alegria das crianças, né? Eu trago saudação da África para vocês, do povo angolano, um povo sofrido. E quando eu entro nessa igreja e eu vejo o crescimento dessa igreja, tanto em estrutura, né, e com a casa do oleiro também sendo construída, eu vejo quão grande Deus é, quão maravilhoso, tão perfeito. Eu quero dizer para vocês, gente, os que chegaram agora, né, os que já estão há muito tempo, não desiste da igreja do Senhor. As crianças da África, elas cantam a música Eia, Eiaia, Eiaia, que é a chamada do irmão mais velho para ele voltar. Que a ideia é que ele é aquele que resgata todo mundo, né? E Jesus, ele é esse Eiaia.
É esse Iaiá que a gente chama todos os dias, né? Para que ele volta, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu trago saudações também do povo africano, todos os cultos lá que eu tive a oportunidade de levar a palavra, eles falavam isso, né? Leva a saudação à igreja do Brasil. E ver as crianças orando, o povo angolano orando pelo Brasil, orando pelo Rio Grande do Sul, na catástrofe ambiental que teve lá. E o pastor pregando agora sobre a tempestade é um pouco até interessante, vou ser bem breve aqui, prometo, sou meio prolixo. Mas o Rio Grande do Sul também ele sofreu, né? O Brasil sofreu pelo Sul esses tempos atrás. E uma das coisas que nós perguntamos para Deus é sobre como a gente vai para Angola se o nosso país está sangrando, né? E a gente trabalha com criança, né? Criança e adolescente. E no mesmo tempo que estava acontecendo, não sei se vocês viram, mas teve o show da Madonna também, né? Então ali teve um sexo explícito no palco, né? E tantas pessoas, tantas crianças sendo abusadas também no Rio Grande do Sul e na África. E nós perguntamos para o Senhor, a gente vai para Angola ou a gente fica aqui para ir para o Sul? E daí nós estávamos numa equipe de 3 alunos e graças a Deus deu tudo certo. Nós enviamos uma equipe de 6 obreiros para o Sul, porque o pessoal da base se uniu para ir, e eu fui com as outras pessoas para Angola, né? E daí quando chegou lá, foi tudo beleza, né? Atravessamos. É interessantíssimo essa palavra de atravessar para o outro lado, porque o pastor Everton Dack fala sobre o dízimo, sobre Abraão, né? E eu falei com o Fábio ali, meu amigo, que foi a palavra que Deus me deu para ir para a missão, sair da sua casa, de sua parentela. Eu fiquei pensando, né? Se não fosse crente, diria que isso é coincidência, mas é o Espírito Santo falando. Quando o pastor Marcel ele fala de atravessar para um lado para o outro, se a gente for observar, o Brasil, o Recife, dá direto com a Luanda, que é a capital da Angola. E daí, se você for ver do lugar onde nós saímos, Caiuambo, né, que é o lugar onde nós ficamos. E na volta pro Brasil, a gente passou por uma turbulência muito grande. Daí, quando o pastor estava falando sobre essas questões aí do vento, eu acordei com muito medo, assim, muito medo mesmo. E daí eu falei com Deus assim, tá, né, agora já era, agora a gente não vai dar certo. E daí falou, já tinha avisado que teria uma turbulência, e daí os raios caindo na janela do avião, assim. E daí essa música tocando, eu fiquei pensando assim que o vento, a tempestade, ela não abala a minha fé, né? Mas eu fiquei pensando nas pessoas aqui, né? Pensei na minha família, pensei nos meus amigos. E eu quero deixar para vocês, gente, uma palavra: o seguinte. O pastor falou de discípulos, né? E teve um momento, João 14:15, Jesus fala assim: eu não te chamo mais servos, mas eu te chamo de amigos, porque o servo não sabe aquilo que o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe, né? Então assim, preservem as amizades de vocês, sabe? Com todo o meu coração eu digo para vocês, Jesus ele nos chama de amigos, e são os nossos amigos que conhecem Jesus e compartilham de Jesus para as pessoas, né? Houve sim curas, milagres, salvação. Preguei num culto que veio 15 pessoas na frente, até o pessoal brincou comigo, né, sobre essa questão de a quantidade de pessoas que chega na frente. Mas com todo o meu coração eu oro para que, eu penso, né, e minha oração é para que a gente não esqueça de que nós somos uma igreja firmada em Jesus, né? E é o que está escrito aqui, né? Eu acho que eu vou terminar com esse versículo. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu agradeço vocês pelas orações, pelas intercessões. Foi um tempo difícil. Para falar de ciclo, hoje tem 15 dias que eu cheguei no Brasil, então graças a Deus termino o ciclo da malária. Eu não peguei malária, que é uma doença que avassala toda a África, né? Então graças a Deus o Senhor me protegeu de toda doença, de toda peste, de todo mal, e eu estou aqui. Agradeço mesmo, igreja. Obrigado pelas ofertas, pelas orações, e a gente segue firme nesse movimento de missões que alcança não só a Angola, a África, a Oceania, a Índia, e como a Lili cantou aqui hoje também, né, que a glória do Senhor enche toda a terra. Meu muito obrigado, e que Deus abençoe. Amém, queridos.
Estenda a sua mão, por favor. Agora, amados irmãos em Cristo, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, para todo sempre. E a igreja diga: aplauda o Senhor e cumprimenta quem está do teu lado aí, amém? Posso clamar